ainda das estratégias. A gente ainda está na busca de estratégias que utilizem armas que consigam melhorar ainda mais a segurança do nosso tratamento sem que comprometam a eficácia dele. Eu acho que tudo gira em torno disso. Então, a gente é medieval nisso, nós estamos desde o milênio passado trabalhando nisso, então acho que a gente não pode se esquecer que o coquetel era um coquetel e ele deixou de ser um coquetel atualmente. E quando o coquetel era um coquetel, ou os antirretrovirais de primeira geração nos análogos nucleosídicos e os inibidores da protease de primeira geração. Naquela época, com carga viral suprimida, a gente tentou retirar antirretrovirais do tratamento para ver o que acontecia. E o que acontecia era um rotundo fracasso. 3 medicamentos melhor do que 1 ou 2. Isso foi numa época em que utilizávamos antirretrovirais de primeira geração e a gente estava aprendendo a controlar a infecção pelo HIV. Problemas de adesão, problemas de toxicidade, que a gente aprendeu, que a gente nunca tinha visto antes, e, obviamente, número excessivo de comprimidos para serem tomados diariamente. O tratamento evoluiu e a gente tem agora combinações de substâncias em doses fixas administradas para controlar a infecção pelo HIV. E listado aqui tem uma série de combinações em doses fixas que existem ou existiram para ajudar a facilitar o tratamento. No mínimo, diminuir o número de comprimidos para serem tomados diariamente. Isso é no mundo, isso não é a realidade brasileira. Então, como é que a gente pode tentar melhorar o tratamento? Investimento nada. Quem não tem, não, fica tudo devendo. A gente pode tentar fazer para aprimorar nosso tratamento, que ele seja mais seguro e ainda assim continue ou seja um pouco mais amistoso para a pessoa, mais fácil de ser tomado. E se a gente for fazer isso, nós estaremos contribuindo para uma melhor adesão e segurança do nosso tratamento, o que é o nosso objetivo agora, uma vez que controlar a infecção pelo HIV é possível e é tranquilo, a cura ainda não. Então, o que a gente busca é como melhorar, como aprimorar nosso tratamento. Então, quais seriam as que nos guia? Melhorar a adesão, comodidades posológicas, lembrar que as pessoas estão envelhecendo e as pessoas que envelhecem começam a tomar diversos medicamentos, ainda mais pessoas HIV positivas, com polifarmácia, interações medicamentosas. Alguns medicamentos podem atrapalhar, interferir ou sobreposição de toxicidade, por exemplo, quando uma pessoa tem diagnóstico de neoplasia e precisa fazer quimioterapia. E, é claro, pensar nos nossos órgãos e lembrar que muitos deles são afetados ou podem ser afetados pelo HIV, pela idade e também pelos nossos antirretrovirais. E é sempre aquela coisa, hoje mesmo, eu estou olhando para essa pessoa, estou vendo, a gente acabou de atender no ambulatório uma transmissão vertical que, poxa vida, a pessoa, transmissão vertical tem 29 anos agora e é impressionante. Toma remédio, para e agora ela toma de forma irregular. Mas por que faz isso? Isso me atrapalha com a vida. Isso me deixa amarela.
E às vezes eu não consigo tomar direito. Então, isso é um problema. Então, quem está lidando com pessoas HIV positivas, no cuidado delas, isso é um desafio contínuo, que a gente sistematicamente, quase que diariamente, está mudando os nossos conceitos, ou a gente revisa nossas posições. Então, acho que eu vou colocar um dogma e talvez uma tentativa de melhorar a vida da pessoa. Um dos dogmas é: será que no contexto atual a gente precisa começar o tratamento com 3 medicamentos? 2 estudos que são bons, mas que não têm um recrutamento fantástico de voluntários. O Gardel tem um pouco mais. Mas os 2 estudos, eles comparam começar com lopinavir, ritonavir mais lamivudina versus lopinavir, ritonavir, lamivudina mais tenofovir. E o Andes, ao invés do lopinavir, é o ritonavir, é o darunavir. E nos 2 estudos, em termos de supressão viral, não fez diferença começar com 2 ou 3 medicações antirretrovirais. Mas para toxicidade, começar com 3 medicamentos fez mais mal do que bem. E é claro, eu falei então dos estudos pivotais usando inibidores da protease com 2 medicamentos. E tem um estudo fundamental com 2 versus 3 medicamentos que utiliza como a base inibidores da integrase, no caso específico do dolutegravir, que são os famosos estudos Gemini 1, Gemini 2. É o mesmo cenário. Em termos de supressão viral, os resultados são extremamente comparáveis. Em termos de toxicidade, melhor naqueles que utilizaram 2 medicações. E são mais de 4 anos. E nos estudos Gemini, até o momento, somente existe uma única pessoa que teve documentado resistência. Então, eu acho assim, eu acho que são achados importantes que robustecem a importância de que talvez a gente possa ter chegado num momento que não mais 3 medicamentos possam ser necessários para o início da terapia. E a vantagem, menor toxicidade. Isso é gráfico, exemplo da supressão viral máxima. Então, e sobre os eventos adversos, né? Então a gente quer progredir. A gente progrediu na farmacocinética dos medicamentos, progrediu para alcançar uma maior segurança. Mas a gente sempre pensa risco de doença cardiovascular, risco de doença óssea, risco de doença renal. E talvez até mesmo outras toxicidades. E a gente sempre lembra e coloca que diversas diretrizes contemplam a utilização de antirretrovirais para serem utilizados, antirretrovirais para começo de tratamento e antirretrovirais para trocar tratamento. Enfim, as pessoas que já estão em tratamento, ao contrário daquelas que começam o tratamento, elas também. E elas podem, como já estão há mais tempo em uso de antirretrovirais, podem ter já desenvolvido comorbidades e efeitos colaterais da TARV. Diversos estudos mostram que na manutenção do tratamento, 2 medicamentos é no mínimo igual a 3, mas sempre com um diferencial.
menor toxicidade ou melhora nos perfis metabólicos ou nos marcadores inflamatórios ou nos marcadores que detectam doença em órgão-alvo. A gente pode fazer 2 versus 3 medicamentos de manutenção para diminuir o risco de doença cardiovascular. Um dos exemplos é quando se tira o inibidor da protease com ritonavir e se coloca dolutegravir no lugar. E, obviamente, a taxa de sucesso terapêutico é mantida, mas com menor toxicidade. Era como esperado. A gente pode também, em algum momento, pensar diferente. Pensar que talvez, mesmo em comprimidos de apresentações de combinações em dose fixa, a gente pode melhorar toxicidade. Um exemplo clássico é quando a gente tira o abacavir do caminho, o abacavir, que seria a antítese da aspirina, isto é, ao invés de inibir a adesão plaquetária, ele estimularia a adesão plaquetária. Pessoas com placa instáveis terão mais chance de que essa placa instável se precipite, se agregue plaquetas e a pessoa tenha um evento vascular agudo. E esse exemplo clássico mostra que com a troca do abacavir por tenofovir alafenamida, as plaquetas se agregam menos. A mesma coisa, 2 versus 3 medicamentos, doença renal. E os marcadores estão não somente, por exemplo, o uso de dolutegravir e rilpivirina, que não dispomos aqui, não somente melhora o perfil metabólico, como também está associado a uma melhora nos marcadores de doença ou comprometimento renal. A gente sabe, e no nosso país eu acho que é uma coisa mais clara, pelo menos na nossa coorte, que mulheres sistematicamente apresentam maior evento adverso do que homem à terapia antirretroviral. Uma das justificativas é que nas combinações fixas que a gente utiliza, provavelmente a concentração plasmática dos antirretrovirais estão mais próximas da toxicidade nas mulheres pelo peso do que em homens. Então, esse é um outro exemplo de como a gente pode tentar mudar um tratamento para tentar melhorar toxicidade e tolerabilidade à medicação. A gente ainda não tem isso, mas a gente, por exemplo, pode lançar mão. Esse é um exemplo de combinação de antirretrovirais em dose fixa que utiliza um inibidor da protease. Então, a gente pode ter não somente esquemas robustos, mas também esquemas que consigam fazer com que a barreira genética do tratamento, desde que bem tolerado, seja elevado. Então, tudo isso é só para demonstrar que 3 medicamentos, talvez no cenário atual, possa sim ter lugar, mas 2 medicamentos num cenário que a gente vai ver a seguir, com pacientes com um perfil de HIV sem grande resistência, certamente deve ser uma opção importante. Isso aqui agora listado estão as possíveis combinações de 2 medicamentos. Contemplados estão os 2 inibidores da protease, com ritonavir e dolutegravir. Por que esses 3 antirretrovirais estão na coluna esquerda?
Porque esses três, teoricamente, vão ter uma barreira genética para a mutação superior aos outros, aliado à sua potência, façam que sejam, ou façam com que eles consigam robustecer mais o esquema de 2 medicamentos. E, como acompanhantes deles, nós podemos utilizar os não análogos, sempre lembrando das toxicidades inerentes a eles e interações medicamentosas possíveis. A lamivudina, que fica sempre... Esse é um vinho maravilhoso, porque está sempre sendo utilizado em diferentes situações clínicas. E, por que não, o dolutegravir nesse lado, podendo ser utilizado em combinação com o inibidor da protease com ritonavir. Que a gente sabe que a gente não pode fazer nos esquemas de simplificação ou de 2 medicações. Usar um inibidor da protease com ritonavir em quem não tolera ritonavir. É uma coisa óbvia, mas a gente tem que sempre lembrar disso. Monoterapia, somente em rara exceção com darunarritona. Monoterapia com dolutegravir, não, de jeito algum. E lembrar que terapia dupla, com agentes que não tenham aliados potência e barreira genética elevada, não vai dar certo. Quando a gente for pensar que 2 pode ser, no mínimo, tão bom quanto 3, a gente sempre tem que lembrar do nosso tripé. O tripé para facilitar o nosso paciente. Isto é, a adesão. É saber da possível, provável existência de resistência do HIV. Segurança, que isso é o que nos guia no momento atual. É a administração dos antirretrovirais mais seguros para aquele paciente individual. E sempre lembrar que algumas circunstâncias talvez não valha a pena a gente tentar utilizar menos medicações, como, por exemplo, naquelas pessoas com história e sabidamente que sejam portadores de hepatite B crônica, que talvez haja risco em diminuir o número de antirretrovirais no caso da pessoa estar fazendo o tratamento concomitante com medicamentos que são antirretrovirais e anti-HBV simultaneamente. Então, pessoal, por fim, eu acho que saiu no início desse mês uma nota técnica que casualmente contempla o que a gente está falando agora. Então, é de 3 de setembro, que mais ou menos diz quando é que nós disporemos da terapia dupla e, mais do que isso, dispensando o parecer da Câmara Técnica. Isso é muito importante, porque isso vai facilitar o acesso do nosso paciente a esquemas de antirretrovirais que sejam mais seguros. E nessa circunstância, o esquema recomendado seria a combinação de lamivudina com dolutegravir. E como alternativa, lamivudina com daruna e ritona. Eu não queria ser longo, eu acho que eu não fui longo, e sempre lembrar que na nossa terapia antirretroviral, nós temos o paciente, a gente quer que o tratamento dê certo, mas a gente tem que ter bom senso e conseguir distribuir o peso para que a gente mantenha o equilíbrio e a segurança do nosso tratamento. Eu acho que era isso que eu tinha. Vou passar de novo para o nosso chair de hoje. Obrigado a todos. Bom, como o Edu disse, foi direto e objetivo, revisou os principais estudos que endossam hoje essa abordagem de terapia simplificada, inclusive mostrando as possibilidades, que muitas vezes a simplificação não necessariamente precisa de redução de drogas. Você pode simplificar de 3 drogas separadas para uma combinada, por exemplo,
mas eu acho que no final a mensagem é que nós temos que ter aquele tripé: segurança, comodidade e potência para manter o paciente suprimido ao longo do tempo, sem acrescentar toxicidade e facilitar a vida do paciente. Eu tenho que dar remédios que o paciente possa tomar com o menor dano possível e que seja durável. E esse é o nosso objetivo, o santo grau que a gente busca hoje aí, e obviamente quanto mais simples, melhor. E agora a gente abre para perguntas, inclusive, se alguém quiser fazer perguntas agora. Se não tiver perguntas agora, a gente vai para o caso, mas, por favor, todos fiquem à vontade para levantar qualquer questão, comentário agora e durante a apresentação que vai seguir também. Então, a audiência quer alguma... Professor, Diga aí, cara. boa noite. Eu Boa tenho noite. uma dúvida, na verdade, é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, pelo menos passa pela cabeça de ideia para poder mudar, simplificar o tratamento dos nossos pacientes. E eu acho que a gente já chegou a discutir em algum momento sobre isso. Em relação, a gente sabe que a combinação de dolutegravir com a lamivudina é uma combinação muito boa para a simplificação, principalmente nos pacientes que vêm usando o esquema básico preferencial, né, o TLD, e que fazem algum tipo de evento adverso, seja uma nefrotoxicidade ou uma idosa que tem uma osteoporose, enfim. A minha dúvida é em relação à presença da lamivudina na simplificação com a presença da M184V. Se, de fato, a presença dessa mutação, como a gente sabe, que mesmo com a 184V, a lamivudina, ela perde, de certo modo, ela perde potência, mas modifica ali, interfere no fitness viral. Se é possível a gente conseguir em pacientes que estão virologicamente controlados, obviamente, a gente fazer essa simplificação, mesmo na presença de uma mutação constatada para a lamivudina com dolutegravir livre. Edu? E uma pergunta muito importante, né? Eu acho que a gente ainda estuda isso. Eu acho que tem um grupo espanhol que está estudando isso com afinco. A Rosa do Rosário, Ana Rosário, como é que é o nome dela? O Omar Suede também está tentando fazer. Acho que esse tudo tem uma perna na Também, Argentina. mas eu acho que quem começou primeiro foi a espanhola. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O tempo vai nos dizer sobre isso. A gente sempre, pelo menos antigamente, quando a gente tinha poucas opções terapêuticas, a gente sempre dizia: mantém lamivudina. Teve um estudo chamado Options. Eu acho que esse estudo é muito importante, porque nesse estudo fica muito claro que quando tu tem opções que funcionam, tu não precisa deixar análogo nucleosídeo. Eu acho que isso é um ponto-chave. Quando tem medicamentos que tu sabe que vão funcionar, não precisa deixar um medicamento a mais. Nesse caso, eu acho que a gente ainda precisa de mais dados para que a gente possa ousar e imaginar que dolutegravir, entre aspas, sozinho, com um vírus de menor fitness, talvez vá dar certo. Mas eu acho que sempre é importante a gente lembrar que os estudos de monoterapia com dolutegravir, no início eles dão certo, depois que eles deram errado. Então, para a gente ter alguma ideia sobre isso vai funcionar, se isso for funcionar ou não, eu acho que a gente vai precisar pelo menos de 2 anos de observação em estudos controlados e bem feitos. Eu acho que isso ainda a gente não tem. Não sei se vocês querem complementar o que eu falei. Mônica? Puxa, eu acho que a gente tem que, primeiro, pensar o que é regra. A regra é você ter 2 medicamentos ativos para uma terapia dupla. Essa é a regra. Existem exceções a toda regra, mas eu acho que quando a gente começa a falar em terapia dupla, deveríamos seguir a regra. Alguns estudos mostraram que o papel da mutação arquivada depende do tempo em que eu tenho, do tempo que eu tenho supressão viral. Quanto mais tempo supressão viral eu tenho, menos importância aquela mutação arquivada vai ter
no processo, eventualmente, de resistência àquele medicamento que eu estou usando. Então, talvez, né, além do tempo que a gente vai ter de observação, esses detalhes de quanto tempo de supressão o paciente tem em comparação ao outro, também seja importante para a gente. O que a gente vê, no geral, eu lembro na época do Spiral, teve um editorial que falava que alguma coisa perto de uma mediana de 6 anos de supressão virológica, a gente passava a não ter tanta importância aquela mutação arquivada para um determinado antiviral. Mas também eu penso que isso não está claramente aplicado num estudo prospectivo no modelo que o Edu falou. Então, em resumo, eu usaria nesse momento preferencialmente para o paciente que tem 2 medicamentos ativos, com cautela se o paciente tiver mutação arquivada, apesar de alguns estudos mostrarem, estudos pequenos, por enquanto, mostrarem que não teve problema, né? E sempre eu acho que é importante a gente lembrar só que o tempo de estudo é curto para aquilo que a gente está imaginando que vai acontecer daqui a 3, 4, 5, 6, 8 anos. Por favor, tem o ART-PRO, que a Mônica citou, um estudo pequeno, menos de 2 dúzias de pacientes, que na realidade mostra que não tem importância ter 184V ou não, mas é um estudo muito pequeno. Eu acho que a chave disso tudo aí é o que? Adesão. Biologicamente, vamos só raciocinar. Hoje nós medimos carga viral e percebemos variações mínimas até o não detectável. Não detectável significa o quê? Não tem RNA viral circulando. O teste não consegue capturar isso. Isso é a diferença entre um paciente com supressão recente, onde ele ainda vai ter provavelmente algum vírus se replicando, e um paciente com supressão estabelecida por longo prazo. Pensem o seguinte, a dupla terapia, o que ela vai precisar? Que você não tenha possibilidade de emergência de um vírus resistente. Porque a resistência surge o quê? Ou quando você tem subdoses, e aí a questão da adesão. Então, um paciente com esquema simplificado, a gente tem que garantir que ele tem uma adesão mais próxima possível do ótimo. Porque se ele tiver adesão, aí eu acho que a mutação 84V não tem a menor importância. Por uma razão simples. Você vai ter, supondo que as células de memória que estejam lá latentes, vão ser ativadas aos poucos. Esses vírus são liberados aos poucos e eles não caem na circulação porque a droga inibe esse brotamento viral no nascente, no nascedouro. Então, para que você tenha um rebote viral com replicação e resistência, você precisaria ter um vírus simultaneamente resistente à lamivudina e à dolutegravir. Porque para o vírus sensível, uma única droga é suficiente. Ele vai eliminar aquele vírus. Quando você tem resistência estabelecida, é justamente quando você tem níveis flutuantes de droga e permite que os vírus com mutações várias vão aparecendo. Mas se eu tenho uma supressão bem estabelecida, a quantidade de vírus que vai aparecer é muito pequena. E se ele aparece, digamos, um tem 84V, mas ele é sensível à dolutegravir. A dolutegravir vai eliminar esse vírus. Ou supondo que raramente ele tivesse uma mutação já natural por dolutegravir e fosse sensível à lamivudina, a lamivudina iria liquidar esse vírus. Então, biologicamente, você teria que ter um vírus simultaneamente albergando as 2 mutações, o que é implausível num paciente que toma a medicação continuadamente. Então, eu acho que a resposta, basicamente, é que nós ainda não temos como garantir a adesão máxima para todos esses pacientes. Então, a gente recomenda tudo mais, mas ninguém garante que ele vai tomar o vírus o tempo inteiro. E se ele bobear, ele vai permitir que o vírus emerja, o resistente. Se não... Às vezes, né, Brit, só para lembrar que às vezes acontecem coisas que fogem ao nosso controle. Lá pelas tantas, o cara teve alguma coisa, tomou um remédio que ele nem sabia, deram para ele, ele toma, vai ter interação medicamentosa, pode... Tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre saber, né? Eu acho que a gente quer fazer o mais certo para a pessoa. E a gente gosta de desafios. Mas, às vezes acontecem coisas que nos fogem da nossa alçada. Alguma outra pergunta, pessoal? Não havendo, vamos ao caso. E aí eu espero que tenha muitas perguntas. Oi, Ícaro. Não, eu só queria dizer que eu agradeço. A resposta foi muito elucidativa. Posso, Brits? Falar. Então, vamos lá. Então, agora, na segunda parte, a gente vai discutir um caso clínico. É um caso clínico real, tá? É verídico.
Então, é um homem de 40 anos, fez diagnóstico de HIV em fevereiro de 2016. Naquela ocasião, quando ele fez o teste, ele testou porque ele tinha um parceiro que se descobriu soro positivo, ele fez o teste, ele era assintomático. No momento do diagnóstico, ele tinha 74 quilos e tinha um índice de massa corporal de 24, uma glicemia normal, não tinha co-infecção com hepatite B, tinha transaminases normais, a carga viral do HIV era 2.900 cópias, o CD4 dele era um CD4 relativamente baixo, um CD4 de 196 células, 14% de CD4, e uma creatinina de 0,91, que aplicada ao CKD-EPI dava uma taxa de filtração glomerular estimada de 105 ml. De história médica, prévia ou história familiar, ele tem história familiar, na verdade, de diabetes, hipertensão, acidente vascular encefálico, isso era a história materna dele, e esse AVC tinha sido na mãe relativamente jovem, aí perto de 55, 60 anos, e tinha a família, os parentes de primeiro grau, todos com sobrepeso. Ele era sedentário, ele negava tabagismo, usava álcool esporadicamente, e de atividade profissional ele era professor universitário de matemática. Vamos lá. A gente vai iniciar a terapia antirretroviral. Qual combinação de antirretroviral vocês iniciariam? Acho que se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Da mesma forma, se quiserem votar pelo chat. Então, eu coloquei algumas sugestões. TDF-3TC e efavirenz, TDF-3TC e dolutegravir, AZT-3TC e dolutegravir, dolutegravir, darunavir e ritonavir, 800 miligramas, considerando as opções que a gente tem no Brasil, ou dolutegravir 3TC. Se alguém quiser comentar, fique à vontade, ou votar pelo chat. Brits, Edu? Você só volta o slide anterior, Mônica, por favor. Tá, pode seguir aí. Eu queria ver as comorbidades ali, justamente. A história familiar. Volta um pouquinho de novo, por favor. Anti-HBS, anti-HBC. Cara, que viremia ridícula, né? Se a gente for pensar, esse cara daí, para ele ter chegado ao 196 CD4, ele ficou umas 2 décadas, hein? Coisas estranhas que acontecem. Bom, você está considerando tratamento hoje? Vamos considerar hoje. Primeiro, vamos ver se alguém da audiência aí pode se posicionar. Você tem 2 opções de dupla terapia e 3 opções de tripla terapia. 2 baseadas em dolutegravir, uma em efavirenz e 2 com tenofovir e uma com AZT. Então, tem para todos os gostos aí. Quem gostaria de comentar, dar uma opção, como começaria nesse caso, supondo que fosse hoje? Então, oi, boa, alguém está ouvindo? Ícaro. Então, gente, com base assim na minha pequena experiência, o natural, obviamente, seria a gente optar um paciente que está tendo diagnóstico agora, não tem nenhuma comorbidade, tem uma função renal normal, seria optar pelo esquema preferencial. Inicialmente seria essa a abordagem que eu acredito que a maioria das pessoas teria, mas levando o enfoque da nossa sessão aqui atual, é um paciente que tem uma viremia muito baixa e que tem um CD4 que é relativamente baixo. É um paciente que, assim, tá recebendo diagnóstico em um momento que não está tão grave, eu diria. Eu acredito que nesse contexto, para um paciente que nunca foi não é experimentado por nenhuma droga, então o risco de haver algum tipo de mutação de resistência seja baixo, eu acredito que a opção dolutegravir com lamivudina seja uma excelente opção para ele, diminuindo aí o risco dos efeitos adversos associados ao tenofovir. Apesar de se tratar de um paciente sadio, aparentemente, mas dolutegravir 3TC para ele, eu acredito que no longo prazo reduziria aí a quantidade de efeitos adversos, apesar de que aqui
a adesão, aqui no Brasil, a adesão é facilitada pela opção B, pela formulação que a gente tem do 2 em 1, que a quantidade de comprimidos é reduzida, mas levando em consideração que dupla terapia com 2 drogas ativas como a gente viu anteriormente, é um bom para iniciar a TARV, é uma boa estratégia, e levando em consideração que é um paciente que está sendo diagnosticado, como eu falei, com a carga viral não tão alta, eu iria de opção E. Ícaro, como você vê a questão de, numa terapia inicial, você dizer para o paciente, você vai tomar 3 comprimidos por dia, mas eu podia ter 1 comprimido por dia ou 2 comprimidos por dia. Tudo bem que você tem uma droga mais antiga, mas a outra, sim, uma droga mais igualzinha, só que menos pílula. Você acha que isso é relevante numa situação como essa? Para o paciente faz diferença? 2 ou 3 comprimidos, pílulas por dia? Com certeza faz diferença, mas nesse contexto, foi trazida aqui a história social do paciente, é um professor universitário e tudo mais, imagino que seja uma pessoa de um nível né, de entendimento um pouco maior, que seria talvez os malefícios de uma droga com potencial tóxico maior, o malefício seja maior do que um comprimido a mais a ser tomado num horário diferente do dia. Quem mais gostaria de se posicionar? Isso num contexto que a gente tenha a opção de individualizar o tratamento, né? Com certeza, com certeza. Estou levando em consideração apenas esse paciente que está sendo trazido aqui agora. Obviamente, eu estou vendo, né, de maneira retrospectiva e vendo o retrato que foi tirado, mas imaginando o nível de compreensão e etc., e como o paciente se encontra nesse momento, eu ficaria mais inclinado a utilizar a opção E, apesar de que a opção B ela apresenta um potencial maior de melhor adesão terapêutica pela menor quantidade de comprimido. Bem, se a gente considerar os critérios do PCDT da última publicação, esse paciente não tem contraindicação ao uso de tenofovir e disoproxil fumarato, não tem contraindicação. O que ele tem é história familiar de doenças que, eventualmente, se aumentarem o risco de instalação nele daquela doença, talvez a gente tivesse realmente problemas com o tenofovir no futuro. Mas, nesse momento, ele não tem contraindicação ao uso de tenofovir. Eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, Ícaro, só é que os estudos que a gente tem de terapia inicial com dolutegravir 3TC requerem genotipagem pré-tratamento. Ainda que seja incomum ter a 184B transmitida, a gente sabe disso, não existe nenhum guideline que vai liberar para o nosso uso, né, de dolutegravir 3TC em terapia inicial sem genotipagem pré-tratamento. Então, nesse caso, não é uma pegadinha pelo tema da aula, ele usou terapia tripla, mas considerando que era 2016, ele iniciou TDF, 3TC e efavirenz naquela ocasião. Primeiras 12 semanas fez sonho agitado, sonho colorido, alteração de concentração, aquilo tudo que acontece com o efavirenz, reduziu a intensidade nas próximas 12 semanas, mas ele dizia que a concentração estava ruim. Veio um tempo, chegou ali o dolutegravir, e a gente começou a falar, olha, talvez a gente pudesse trocar, porque afinal, você é professor de matemática, você precisa estar bem concentrado, a tua cognição é muito importante, mas ele não queria deixar de tomar um comprimido ao dia. Em setembro do mesmo ano, carga viral indetectável, uma melhora imunológica, a glicemia de jejum dele, que era abaixo de 99 no basal, agora passou a 104, então aumentou a glicemia de jejum do paciente, e ele ganhou 4 quilos desde o início do tratamento, tá? Ele passou a ter 78 quilos, e o índice de massa corporal, que era 24, passou a ser 26, ou seja, ele foi reclassificado como sobrepeso. Naquele momento, a gente parou, conversou, falou, olha, indetectou a carga viral, isso é um bom sinal, você está indo bem com o tratamento, mas precisa mudar o estilo de vida, você tem fator de risco por história familiar, em especial, e também por ser soro positivo para ter doença cardiovascular ou cerebrovascular, importante modificar o estilo de vida. Ano seguinte, em 2017, ele permaneceu aderente e ainda falava que tinha algumas alterações neuropsiquiátricas com efavirenz, ele citava como leve essas reações adversas, e sempre questionado com relação à modificação, ele não queria mudar porque não queria aumentar o número de comprimidos.
Ali, então, ele tinha 79 quilos, um índice de massa corporal 26, 16 meses, mais ou menos, de antirretroviral, carga viral indetectável e continuava sedentário. Em 2018, mantendo ainda o mesmo esquema antiviral, índice de massa corporal ainda 26, ainda sedentário, carga viral indetectável, e falava que ele tinha um problema de latência do sono, né? Ele deitava e ficava muito tempo até pegar no sono, tinha um sonho mais agitado, mas, de novo, não queria deixar de tomar um comprimido ao dia. Aqui a evolução de peso dele, índice de massa corporal, desde que ele entrou no segmento, só para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é a circunferência abdominal dele, e aqui a gente vê o peso em azul, desde o início da terapia, e o índice de massa corporal que passou de 24, né, no pré-antirretroviral, para 26 sobrepeso depois do início da terapia antirretroviral. Bem, nesse momento que ele está utilizando, aqui já deu mais de 7 meses, desculpa, pessoal, mas ele teve um ganho de peso especialmente maior aqui nos primeiros 7 meses de tratamento com TDF-TCC Favirenz. Já que a gente discute bastante ganho de peso hoje com antiviral, vocês estão preocupados com esse ganho de peso que ele teve desde o início da terapia antirretroviral, utilizando o TDF-TCC Favirenz? Vocês percebem isso como um problema ou não está dentro do esperado? O que vocês acham? Vou voltar aqui que fica mais fácil de ver, na verdade. Aqui. Alguém quer comentar? E aí, pessoal? Porque quando as pessoas ganhavam peso com outros antivirais, a gente não achava tão ruim. E agora, se ganha peso no início com dolutegravir, todo mundo leva um susto. Então, aqui era com a Efavirenz, mas ele ganhou aí 5 quilos, né? Seria a famosa volta à saúde, né? Então, na realidade, o paciente com AIDS, muitas vezes, antirretroviral promove esse ganho. Só que esse paciente era um paciente no limite do peso normal e acrescentou uns quilinhos a mais a ele. Já começa a descambar agora para obesidade. E nesse caso, com a idade dele e as comorbidades decorrentes de uma síndrome metabólica, ele tinha 80 de cintura ainda, né? Aqui tinha. Depois aqui está 80. faltando dado aqui, mas começou a aumentar, obviamente, né? E aí tudo bem, até ainda estava com a cinturinha de pilão, né? Mas podia virar uma cinturinha de balão com esses 5 quilos a mais rapidinho aí. Perfeito, vamos em frente, então. Então, como o Brits falou, né, existem fatores relacionados ao maior risco de ganho de peso excessivo com determinados antivirais quando as pessoas iniciam terapia antirretroviral. E eu citei alguns fatores. Então, supressão da carga viral em pacientes virgens, que é o que o Brits falou, o return to health fenômeno, né, o fenômeno de retorno à saúde. Um nadir de CD4 abaixo de 200, que esse paciente tinha. A combinação de antirretroviral que ele estava usando, TDF-TCC Favirenz, não se relaciona com risco aumentado de ganho de peso. Ser caucasiano não se relaciona com o aumento do peso. Na verdade, os pacientes afrodescendentes têm mais relação, mais risco de ganho de peso. História familiar pessoal, em nenhum estudo mostrou como uma coisa importante. Acho que tem o fator individual, mas não no HIV. E mulheres, sim, têm um risco maior de ganhar peso também excessivo em comparação aos homens. Então, vamos lá. Então, ele vinha tomando o TDF-TCC Favirenz e em agosto de 2018 aconteceu uma super intercorrência com ele. Ele estava viajando, ele foi num restaurante, o restaurante disse que tinha o banheiro no andar de cima, ele subiu a escada, foi ao banheiro, quando ele foi descer a escada do restaurante, ele caiu, e caiu de uma altura grande, assim, era uma escada alta, teve que ser hospitalizado no dia, foi bem, bem ruim. Nessa queda, ele fez uma fratura de braço esquerdo. Na recuperação, ele fez uma trombose venosa profunda. Foi avaliar essa trombose com o cirurgião vascular, que recomendou iniciar rivaroxaban. Nesse momento, ele toma TDF-TCC Favirenz. O que vocês fariam com a combinação de antiviral? Então, nada, manteria o antiviral, porque afinal ele não queria mudar o número de comprimidos, ou verificariam se existe alguma interação medicamentosa em alguns dos sites, preferencialmente da Universidade de Liverpool, HIV Drug Interactions. A gente tem a creatinina dele agora?
se mantinha boa nesse momento, tá, Edu? Ele ainda tinha, apesar de ter subido um pouco a glicemia, ele tinha uma creatinina inicial, acho que era de, aqui, ó, 0,9, manteve creatinina boa até lá, tá? Sem mudança significativa. Então, pessoal, esse caso traz algumas coisinhas interessantes aí. Então, vocês gostariam de comentar, ou esse ponto especificamente aí, quem manteria esse esquema, quem ficaria preocupado com o esses nomes... Rivaroxabana. Rivaroxabana. Tá vendo? Trava a língua. Xarelto, fica mais fácil. Xarelto, é. E aí? Eu só lembraria uma coisa que é pouco lembrada e que é negligenciada. Efavirense comprovadamente reduz a concentração de vitamina D. Isso leva nos pacientes ao longo do tempo a um risco maior de osteopenia, osteoporose e, obviamente, fraturas. Efavirense também, outro dado que é muito negligenciado, está associado em alguns estudos a aumento da resistência à insulina também. Esse paciente tem uma glicose de 104. Efavirense, obviamente, sistema nervoso central, a gente está careca de saber, esse paciente já tem desde o início os problemas de sono e tudo mais. E efavirense, obviamente, eu não vi lípides dele tão alterados, nem os quilinhos aí, mas parece que não descontrolou muito. Mas efavirense pode aumentar colesterol e triglicérides também. Então, não é uma droga muito amistosa, ao contrário do que a gente pensava, em termos de metabolismo. E o Kleber está colocando aqui que o Xarelto apresenta uma complicação, a interação potencial com efavirense, segundo o iChart do Liverpool. Ele já checou lá e conferiu. Existe, se vocês forem consultar o site da Liverpool, vocês têm livre de complicações, o verdinho não tem nenhum problema. Complicações potenciais ou contraindicação. A primeira coisa que deve se levar em conta é quando tem complicações potenciais, é porque nós não sabemos ao certo o que acontece ali. Vai haver interação, sim, vai modificar níveis séricos de droga. Em alguns pacientes, isso pode ser desastroso, em outros pode passar despercebido, isso vai variar. E uma coisa que o David Beck, por exemplo, que foi o criador do site, sempre cita nas palestras dele, é que nós sabemos pouquíssimo de interações medicamentosas. Menos de 10% das drogas que nós utilizamos, a gente tem um conhecimento claro das interações. Então, as interações podem ser previsíveis e conhecidas, podem ser imprevisíveis e desconhecidas. Então, cria todo um quebra-cabeça para a gente trabalhar isso aí. Fecha parênteses aí, vamos ver, quem é que quer colocar a respeito aí desses antirretrovirais? Mantinha então, isso aí? Como o Kleber disse, realmente existe interação medicamentosa, então ele coloca aqui como potencial interação, sugere procurar alternativas, e quando a gente vai ler o que ele recomenda, o que ele cita que pode acontecer, pode haver, em princípio, uma redução da atividade terapêutica do rivaroxabana, quando a gente usa com efavirense. Nesse momento, lembrando, ele tinha um IMC de 26, 79 quilos, e junto com essa falta de sorte aí de ter caído da escada, quebrado o braço, ele ainda terminou o relacionamento inteiro, estava muito deprimido com aquilo que estava acontecendo, e daí a gente teve que tomar uma decisão nesse momento. Então, uma decisão era manter TDF-3TC efavirense e o rivaroxabana, o Xarelto, e recomendar para o colega e para ele que só tomasse cuidado, porque eventualmente se eles não tivessem o efeito terapêutico que eles esperavam, talvez pudesse ser da interação medicamentosa, ou a gente poderia pedir ao cirurgião vascular para indicar um outro tratamento para TVP, um outro anticoagulante e manter TDF-TC efavirense, ou dizer para ele, olha, quem manda aqui agora somos nós, você não pode mais ficar com um comprimido por dia, você vai ter que trocar para 2 comprimidos e trocar para TDF-3TC e dolutegravir, porque se a gente olhar no site da Universidade de Liverpool, não existe interação importante, verdinho, como diz o Brits, na combinação entre rivaroxabana e dolutegravir. Então, a gente acabou já conversando sobre isso no slide anterior, e o que a gente fez foi a letra C, dizer para ele, olha, até agora eu respeitei o teu desejo de manter um comprimido, mas agora não dá mais, a gente vai precisar trocar. E é isso que a gente trocou. Quando a gente trocou, o que aconteceu? Ele passou em 6 meses depois, ali, na verdade, aqui está 1 ano, mas em 6 meses depois teve uma consulta aqui no meio, ele estava com peso maior, e depois, 1 ano depois,
ele tinha 9 quilos a mais. O IMC dele passou de 26 para 29. Ele continuava não se exercitando, ele tinha ficado muito deprimido também nessa época, porque ele tinha também terminado o relacionamento. Essa queda e essa fratura foi em outra cidade, quando ele tinha viajado, enfim, foi tudo bem confuso. Como o Brits já previa, a circunferência abdominal dele realmente aumentou, e nesse momento ele estava tratando a TVP. Bem, ele melhorou da TVP, teve uma boa evolução, parou o Xarelto, e quando parou o Xarelto, ele estava usando o TDF-3cc e dolo, a carga viral dele indetectável, CD4 bom, a glicemia dele aumentou mais, ele estava com 129 de glicemia de jejum, e tinha, enfim, quase mudado a categoria ali do IMC para 30, obesidade. Além disso, ele teve um período aí de hiperglicemia, né? Ele teve 2 glicemias acima de 126, então a gente acaba fechando o diagnóstico de diabetes. Ele tinha uma creatinina que aumentou, e ele aumentou também nesse período com dolutegravir. Antes da troca para dolutegravir era 0,9, depois da troca para dolutegravir era 1,07. Quando a gente pega essa creatinina e aplica o CKD-EPI, ele tinha uma taxa de filtração glomerular estimada em 84, era 104 no basal, aqui era 84. Primeira pergunta, como que vocês interpretam o aumento da creatinina? Será que isso é um efeito da inibição da secreção tubular da creatinina promovido pelo dolutegravir, já que a gente tem uma mudança aí pré-troca e pós-troca? Ou será que isso é nefrotoxicidade pelo tenofovir que ele vem usando, somado à hiperglicemia, enfim? O que vocês acham? Uma pergunta, Mônica, como é que anda a pressão arterial desse paciente? A pressão era normal, normotensa. Enquanto as pessoas ficam pensando ainda, lembrar que sempre o álcool está associado com quedas e com osteopenia e osteoporose. O que nós temos sobre isso? Ele não bebe muito, sabe? Ele falou que naquele dia também, ele não sabe o que aconteceu, assim, ele não tinha bebido excessivamente, ele estava jantando sozinho no restaurante. Enfim, foi sem testemunhas. Ele precisou, parece que foi o gerente do restaurante que levou ele no hospital. Foi realmente chato o que aconteceu. Enfim, vou prosseguir, pessoal. O que a gente fez naquele momento foi pedir um outro marcador também. Ele tinha esse marcador creatinina, a gente sabe que sim, o dolutegravir faz um aumento faz uma inibição, da secreção tubular da creatinina, com isso eu tenho um aumento sérico da creatinina e uma consequente redução da taxa de filtração glomerular estimada. A literatura fala em alguma coisa perto de 0,15 miligramas por decilitro de creatinina, né, 0,15, e a gente vê às vezes mais do que isso, mas de qualquer modo poderia ser só dolutegravir, mas tem muito fator de risco junto, né, ele mais velho, hiperglicêmico, enfim, eu preferi checar. E daí eu pedi uma cistatina C, eis que a cistatina C dele veio alta, 1,12, que dá uma taxa de filtração estimada pelo CKD utilizando a cistatina de 71. Parcial de urina daquele momento, ele tem proteinúria, uma cruz, tinha ganhado peso, desculpe, aqui não é Favirense, tá? A glicemia continuava alta, e aqui, por essa glicemia persistente alta, ele iniciou a metformina, ele estava usando dolo, iniciou a metformina 1 grama dia como dose limite, aí considerando a interação medicamentosa. E agora? O que vocês fariam? Manteriam TDF-3cc e dolutegravir, trocariam para daruna dolutegravir, terapia dupla, trocariam para AZT-3TC e efavirenz, já que ele gostava de efavirenz, e daí tiraria o TDF e deixaria o AZT, trocaria para terapia dupla dolutegravir 3TC, ou voltava para o 3 em 1 comprimido só, porque afinal ele adorava esse remédio no passado, TDF-3cc efavirenz. O que vocês acham? O Ícaro tinha razão. Oi, gente, boa noite. Eu sou Fabiana, infectologista aqui da Bahia. Oi, Fabiana. Tudo bom? Como o Eduardo falou, eu estou com o Ícaro aí desde o início, né? Se a gente pudesse escolher, hoje, sem dúvida, eu escolheria o dolo e a lamivudina. E assim, aproveitando o azar que o paciente teve da queda, da fratura, naquele momento, sem dúvida, eu já proporia a ele a simplificação da terapia e tiraria o tenofovir. Eu não sei qual intensa foi a queda dele, mas essa fratura que ele teve é um sinal direto de que a densidade mineral óssea dele talvez não seja tão boa, né?
e aproveitaria e trabalharia mais com ele a questão de mudança de estilo de vida. Claro que teve a trombose, tem várias complicações, mas ele precisa focar mais nisso para a gente tentar controlar o peso dele e diminuir a toxicidade do tenofovir tirando a medicação, mantendo o dolutegravir e a lamivudina. Eu faria isso. Ele teve a queda foi bem intensa, sabe, Fabiana? Como ele tem 40 anos, né? Ele tinha agora 43, mais ou menos, não é a idade que habitualmente a gente faz densitometria óssea, mas como ele teve uma queda, ele fez uma densitometria óssea e a densidade mineral óssea estimada é normal. Mas agora a gente tem disfunção renal. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Se a gente considerar que ele ganhou 9 quilos em um ano depois do switch, isso incomoda vocês a ponto de pensar que ele não deveria usar dolo? Ou vocês consideram que é o entorno, né? Todo o resto, porque afinal ele teve a trombose, terminou o relacionamento, enfim, ele teve essa mudança de peso que foi um pouquinho mais intensa do que aquela que a gente viu no início com a efavirenz. Todo dia, na minha prática de ambulatório, que eu penso em switch, eu vejo o estilo de vida do paciente e o IMC dele, e eu penso, poxa, troco ou não troco? Esse paciente vai ganhar peso ou não vai? Isso vai ser um problema ou não? E assim, eu confesso que a minha conduta é bem randômica, sabe? Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, eu discuto com o paciente. Ontem mesmo a gente estava no ambulatório com o Dr. Brits e eu fiz essa pergunta para ele. Na minha experiência lá no CEDAP, e lá no Hospital das Clínicas, a gente já tem alguns dados que a gente levantou que o ganho de peso não é tão grande assim, a chegar a 9 quilos, né? A gente tem uma média de 1,2, mais ou menos 3,4 em um ano. Fabi, posso fazer uma pergunta? Oi, pode. E se a gente fosse esquecer que ele é HIV positivo e fosse transpô-lo para o cenário de alguém que fosse igual a ele, com os mesmos péssimos hábitos de vida, comendo legal, será que sem tirar o HIV e sem contar com os antirretrovirais que ele tinha sido exposto, por exemplo, como será que seria ele, na verdade? Será que ele já não seria, por exemplo, mais gordinho? Bom, eu queria falar depois também. Eu não tenho como dizer, mas assim, com o envelhecimento a gente ganha peso, né? Se você não tiver cuidado com sua saúde, você vai ganhar peso. E toda a situação psicossocial dele e emocional, sem dúvida, influencia. E a volta à saúde, como foi citado no início, eu acho que faz toda uma diferença na nossa população HIV positiva. Eu não tenho como dizer isso, Eduardo, mas assim, sem dúvida a gente envelhece com o tempo, né? Várias coisas surgem. Mas eu acho que a gente tem que, só para acrescentar um pouco mais de pimenta, já que eu estou pensando em comer as iguarias baianas já, então já pensei na pimentinha junto. Só aqui o Kleber está dizendo que ganhou 9 quilos na pandemia e que não usa antirretrovirais. Então, eu acho que é perfeito isso. A gente tem que pensar o seguinte, o retorno ao normal, ou retorno ao normal, entre aspas, a gente ainda desconsidera potenciais toxicidades associadas aos antirretrovirais. Então, por mais que esse normal seja atingido, será que esse normal pode ser atingido enquanto uma pessoa usa tenofovir, disoproxil, fumarato, quando uma pessoa usa efavirenz? Eu acho que a gente não pode dizer isso. Eu tenho uma pergunta, Eduardo, desculpa, pode terminar. Não, vai, deu. Vai, Claudio. Ele ganhou 5 quilos só, não foi, Mônica? 9 quilos. Ele ganhou 9, com dolutegravir. Foi 9. Aumentou, era 5, era 9. Tá. Realmente Pessoal, 9. A minha opinião em relação a esse ganho de peso, no ambulatório, o pessoal lá me conhece. Eu chego na sala, todo mundo os pacientes já foi assim, já vai puxar minha orelha, porque eu marco pesado isso o tempo inteiro, ganho de peso. Hoje, meu primeiro paciente do consultório é um paciente que, quando ele começou o tratamento, ele entrou na academia, ficou um atleta, saradão, cheio de músculo, aí, de repente, relaxou, comeu um bocado, virou uma bola. Aí chegou lá e disse, isso é um absurdo, você está obsceno com essa obesidade, volta para a academia e tal. Aí ele voltou agora, perdeu
2 quilos dos 8 que ele tinha ganho e estava se achando o máximo. Não, eu digo, olha, essa sua barriga diz que você tem muito caminho pela frente ainda. Mas, doutor, a pandemia, eu digo, essa pandemia veio justificar todos os absurdos alimentares e de sedentarismo que os pacientes têm. É a desculpa perfeita, pandemia. Mas a pandemia não atrapalhou um bocado de outra coisa. Então, na verdade, é claro que medicação pode ter algum efeito nesse sentido. Mas eu não vejo isso no dia a dia. Isso é experiência, e, obviamente, é o velho ditado, experiência não é ciência. A gente não pode, mas eu posso colocar uma visão enquanto um espectador com olhar crítico para os meus pacientes. Eu não vejo associação, eu acho que a associação vai existir em casos específicos. Alguns pacientes têm algum distúrbio de farmacogenômica, alguma coisa dele lá, que vai engordar, independente de qualquer coisa, isso disparado pelo medicamento. Mas, no geral, para mim, o principal é estilo de vida. É o que Edu falou, o pessoal senta e vai comer bastante e fica parado, não vai fazer atividade física. E aí o ganho positivo vai se transformar em obesidade. Então, eu acho que é uma briga constante para a gente nos ambulatórios, no consultório, o tempo inteiro, para manter os pacientes na linha. E a gente já sabe aqueles que vão ficar na linha e os que não vão. Aquele efeito sanfona, um engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, outro só engorda. Mas você vai observar o estilo de vida, e Iris colocou aqui no chat há pouco, que é investigar compulsão alimentar e psicoterapia. Alguns desses pacientes claramente precisam fazer isso. Trabalhar essa questão da compulsão alimentar, fazer talvez uma terapia. Felizmente, infelizmente, isso não é acessível na maioria das vezes. Mas uma coisa que eu mando sempre, caminhada. É uma coisa que tem estudos mostrando que você caminhar mantém peso, pelo menos. Pode não perder, mas não vai ganhar. Então, é mudar estilo de vida. E o Kleber aqui já enfiou a carapuça, disse que eu desmascarei, que a pandemia é desculpa dele, que ele está comendo mais do que o necessário e não está gastando essa energia toda. Exatamente. Então, essa é a resposta, na minha opinião, para esses ganhos ponderais absurdos aí que a gente vê. E esse paciente, não por coincidência, ele casou duas coisas. Ele ganhou os 3 quilos adicionais depois que trocou para efavirense, mas associado ao TVP, que imobilidade num sedentário vai piorar, mas ele não vai sair da poltrona para nada, associado à depressão, provavelmente provocada pelo fim do relacionamento. Então, juntou o psicossocial com o estilo de vida de sedentarismo, e aí ele ganhou mais peso. Essa é a minha opinião nessas situações. Acho que se a gente estivesse falando de um paciente que sabidamente tinha um estilo de vida ativo e que não teria fatores de risco até familiares para poder estar ganhando peso, etc., eu ficaria mais preocupado em relação ao dolutegravir. Mas num paciente que a gente sabe que tem fatores de risco familiar, mas não mantém um estilo de vida adequado, eu acho que teria muita coisa para a gente trabalhar antes de querer trocar a droga, que é fantástica, assim, a meu ver. Excelente, Ícaro. Algumas coisas só para lembrar, né? Então, os inibidores de integrase, nos grandes estudos, quando a gente compara as classes e o desfecho peso, existe uma relação entre o uso de inibidor de integrase e ganho de peso em comparação às outras classes. Do lado contrário, né, o tenofovir disoproxil fumarato se relaciona com menor peso em estudos maiores, quando a gente também observa evolução de peso numa população maior, então se relaciona com uma perda de peso. E a efavirense também, habitualmente se relaciona com perda de peso, a AZT também, né? Muito pela uma questão de toxicidade, não é um efeito bom. Falo para os pacientes, não adianta querer tomar para emagrecer, porque não é bom. É o preço da toxicidade. E como também considerei, tanto quanto vocês falaram, quanto o Brits falou, que realmente tudo que estava acontecendo era multifatorial e ele precisava retomar as rédeas da vida dele. Aquilo passou e agora era a hora de cuidar de si. Outra coisa que é importante a gente lembrar, montar um esquema com os antivirais que nós temos no Brasil sem tenofovir é bastante complexo se eu desconsiderar o dolutegravir. Eu vou acabar aumentando a carga de comprimidos, talvez eu pudesse fazer darunavir e travirina, que é um esquema que a gente não usa tanto duplo, mas tem alguns estudos que mostram que dá para usar, mas aí eu uso IP, aí eu já tenho diabetes. Então, realmente, assim, é difícil a gente perder o dolutegravir num paciente como esse. E daí o que a gente optou foi manter realmente 3TC e dolutegravir e
vou, de novo, né, falar para ele que ele precisava mudar o estilo de vida, deixar as coisas que foram difíceis para o passado e seguir. E eis que ele iniciou a atividade física. Lembrem que ele também tomava metformina, que é um medicamento que também se relaciona com perda de peso. E nesse período, desculpe, aqui de novo não é Efavirenz, é do Tegravir, terapia dupla, e depois teve uma perda de peso, ele perdeu aqui 5 quilos nesse período, passou o IMC de 29, quando estava chegando na obesidade para um sobrepeso, tentando voltar ali para o IMC abaixo de 25 que ele tinha. Então, na verdade, esse caso é para mostrar, né, o uso da terapia dupla, obviamente, que é o que a gente gostaria de discutir isso, mas mais do que isso, né, o quanto é desafiador para a gente, como infectologista, olhar o paciente como um todo, olhar todas essas questões em termos de comorbidade que vem acontecendo com eles, e em especial o ganho de peso nos pacientes com HIV, definitivamente é multifatorial, né? É na nossa vida, é na vida deles da mesma forma. Então, o antiviral é importante? É, mas é só um ponto dentre vários outros que a gente tem que considerar quando a gente tiver desafios como esse relacionado ao ganho de peso, tá? Eu agradeço e vamos para a discussão. É um Mais caso bem discussão ainda, tá? interessante porque puxa vários aspectos aí da terapia antirretroviral e principalmente, como eu disse no início, puxa aspectos do dia a dia da gente. Então, o nosso ambulatório, os residentes e os colegas que trabalham lá sabem que a gente marca cerrado a questão do ganho de peso e geralmente é uma luta inglória, né? Mas de vez em quando você tem um que adere e perde peso, aquilo já vale pelos 30 que continuam ganhando peso. Então, na realidade, isso é uma luta diária e a gente tem que marcar. Nós mesmos temos dificuldade de manter o peso, se bobear você engorda e tudo mais, então é por aí que tem que ser encarado isso. Alguém que mais quer comentar alguma coisa, fazer alguma questão? Oi, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu sou infectologista, trabalho aqui na rede pública no Rio de Janeiro. A minha dúvida, assim, por esse caso que a doutora Mônica colocou, em relação à questão dos análogos pelo PCDT, né? Porque assim, a gente não quer usar ZT, a gente não quer usar Bacavir, o PCDT recomenda iniciar o tratamento com tenofovir, lamivudina, dolutegravir, e a gente hoje está cada vez mais reticente em iniciar o tenofovir. E a terapia dupla, em tese, ainda não está liberada para início de tratamento, né? Então, como é que a gente manuseia essa situação, assim, na situação de início de tratamento? Vamos lá, Eduardo. Excelente pergunta, né? Eu penso que nesse momento, com as opções que nós temos de antiviral, eu consideraria a doença instalada como contraindicação, como a gente conversou lá do começo, né? Dá até para a gente pensar, puxa, mas ele não era nem obeso no começo, ele estava com o IMC na beira ali, como diz o Brits, né? Quase 25, mas era 24. Ele não tinha nenhuma doença, ele tinha uma circunferência abdominal normal, né? Dentro do saudável. Então, eu não consideraria aquilo contraindicação. Então, eu penso que quando a gente tem um paciente que tenha contraindicação instalada, o uso do tenofovir, aí sim a gente tem que lançar mão de alternativas. Eu tenho uma tendência de não usar essas duas alternativas e pedir exceções, né, para início de terapia diferenciada para a câmara técnica, porque realmente as nossas alternativas são bastante ruins. Lembrando, inclusive, né, que agora a gente está em consulta pública, né, a incorporação do Biktarv, a gente sabe que existe uma série de limitações para isso acontecer, mas ter um outro, ter tenofovir ou lafenamida, eu penso que seria uma alternativa interessante, né? Teria espaço para esse medicamento, especialmente para esses pacientes, como o Eduardo citou. Perfeito. Mais algum comentário, questão, pessoal? Desculpa, uma segunda pergunta em relação a esse mesmo tema. Esses pacientes que vocês teriam não recomendariam o início do tenofovir, vocês considerariam usar o TAF nessa situação, mesmo considerando que o TAF tem menos potencial de nefrotoxicidade, de toxicidade óssea, ou não consideraria, assim, se fosse considerar contraindicado o tenofovir, não usaria o TAF também em nenhuma situação? Edu? O TAF, quer dizer, a gente tem um longo tempo de uso, não a gente, mas os estudos mostram. E o TAF, até o momento, ele não se mostra nefrotóxico e nem com
toxicidade óssea. Então, isso já são 6 anos. Então, eu acho que certamente o fato de não poder utilizar tenofovir disoproxil fumarato não contraindica o uso do tenofovir alafenamida. Mônica? Então, só que a gente não dispõe desse medicamento isoladamente para o uso em HIV. Talvez fosse interessante se a gente tivesse. Mônica? Eu também concordo com o Edu. Assim, é ruim falar daquilo que a gente não tem experiência, né? Porque a gente fala baseado na experiência do outro e da literatura, mas é isso que o Edu falou. Se a gente olhar a literatura, não existe instalação de doença nos estudos que utilizaram o TAF, né? Então, instalar a doença renal, piorar vários marcadores que utilizaram, que a gente nem usa na prática, que não demonstraram dano renal e, da mesma forma, alteração óssea com o uso do TAF. Eu acho que só para comentar também, Eduardo, talvez o que a gente pudesse começar, então, né, excepcionalmente, considerando que a gente não tem genotipagem pré-tratamento, eu sei que o Edu e o Brits vão falar que às vezes começa, né, eu já vi o Edu falando de uns casos até com AIDS mesmo, né, Edu, que você começou do dolutegravir 3TC, chegou essa carga viral mais cedo, mesmo sem genotipagem pré-tratamento, mas talvez até darunavir, dolutegravir fosse uma alternativa, assim, considerando que a gente não tem genotipagem pré-tratamento, apesar de eu não conheço nenhum estudo de darunavir, dolutegravir em terapia inicial. Não sei se vocês conhecem, mas acho que não tem esse estudo, né? Não tem. Nós temos eu acho que nós não temos, na verdade, tem o Gemini que tecnicamente é o estudo robusto que mostra dupla terapia, mas que tem um número muito pequeno de pacientes com CD4 abaixo de 200. 65 pacientes no total. E eu acho que é necessário. Estamos agora começando o DOUT, um estudo que é para testar dupla terapia em pacientes com abaixo de 200 CD4, e talvez isso vá ajudar a gente a entender o papel dessa estratégia num paciente mais grave. Então, mas o que você colocou é perfeito. A outra possibilidade que eu acho que o Eduardo está cogitando aí é de você usar tripla terapia. Se você tivesse Biktarvy aqui disponível já, é uma alternativa quando você tem, obviamente, um paciente que você prefere usar tripla terapia com a droga que não seja nefrotóxica nem cause de alterações ósseas. Então, o TAF faz isso. E a combinação fixa, tudo bem. É algo que vai para facilitar a vida do paciente, isso é interessante também. E aí, nós não temos ainda aqui, mas a outra possibilidade que a gente vai provavelmente ter no futuro próximo, além do Biktarvy, esperamos, é a combinação de pílula única de dolutegravir com lamivudina também. Ou seja, o inconveniente de 3 comprimidos ao dia acaba também sendo contornado, e o paciente que só quer tomar um comprimido, por exemplo, tanto com Biktarvy como Dovato, que seria a dupla terapia, com comprimido vai estar satisfeito do mesmo jeito. Então, mas o Eduardo tem razão, e a Mônica chamou a atenção disso, das dificuldades que nós temos de começar com esquemas não padronizados. Aqui na Bahia, eu faço parte da Câmara Técnica e sempre que a argumentação é razoável, a gente libera para começar com dupla terapia. E até tem uma curiosidade, só que são vários serviços diferentes, mas levantar naqueles pacientes mais graves que você começa com dupla terapia, qual está sendo o desfecho dele. Uma experiência de observação, pelo menos. Mas, em breve, eu creio que a gente vai ter dados de literatura mais consistentes para a gente poder recomendar com segurança ou não nesses pacientes mais severamente imunodeprimidos. Bom, pessoal, a discussão está boa, o papo foi ótimo, eu acho que hoje foi bastante participativo, mas um dos nossos propósitos é que essas reuniões não demorem demais, porque a ideia é que ela seja direta, objetiva e não canse muito. Daqui a 2 semanas, a gente deve ter novamente uma outra discutindo terapia em pacientes com comorbidades. É um apanhado praticamente do que a gente discutiu nesses dias aí, né? Várias opções, pacientes com várias outras doenças e como a gente deve se mexer numa situação como essa. Então, vocês, obviamente... Aliás, mexer é bom, né? Mexer faz com que se acumule menos caloria em lugares que a gente não gosta. Pois é. Além de tudo, contra o sedentarismo, né? Então...
Com isso, a gente fecha por hoje aqui. Deu uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado por terem participado. Achei que a discussão foi ótima hoje. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos aí.